Agora, na aula 2, duração, nós vamos aprender sobre a propriedade chamada duração, que é a representação dos tempos, a duração do som. Então, a gente vai aprender sobre a figura, que representa duração, ligadura, compasso, fórmula de compasso, pausa, e depois exercícios para você desenvolver a habilidade de ler a duração numa partitura. A primeira coisa é que as figuras que representarão o tempo de duração de um som. Só que ela precisa de duas coisas. A primeira é uma referência de ser o dobro ou a metade entre elas e depois um valor definido, que elas receberão e todas serão definidas no tempo exato. Conforme você pode verificar na tela, a gente tem a semibreve, a mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa e semifusa, que são as notas utilizadas hoje em dia. E elas têm composição, são compostas por 3 elementos aí. Ou a cabeça, que pode ser pintada, transparente, uma haste, ou um colchete, um bandeirola. Tanto faz o nome, os dois se referem à mesma coisa. E aí, você põe em ordem. A semibreve é a que vale mais, a mínima, depois semínima, cocheia, semicocheia, fusa e semifusa. E a figura delas sempre são iguais. Então, a semibreve sempre será uma bolinha transparente, sem nenhuma haste, sem nenhum colchete. Então, você tem decora. Você viu essa bolinha solta, é semibreve. A mínima é uma bolinha transparente, não pintada, com uma haste. Você tem que já decorar. É a mínima. Mínima é uma bolinha com uma haste. E quando você vê uma bolinha pintada com uma haste, você tem que decorar. Essa é mínima. E assim se aplica a todas, né? Cocheia, uma bolinha pintada com uma haste, uma bandeirola. A semicocheia, fusa, e você olha a figura musical e decora a sua composição. Agora é importante entender essa relação. Sempre assim. Quando você está da semifusa, né, que é a nota mais com mais figuras, né? Tem a bolinha pintada, tem uma haste, 4 bandeirola ou colchete, em direção, conforme você pode ver a figura, em direção à semibreve, você diz que a nota que está à sua frente vale o dobro dela, ou ela mesma vale metade da nota que está à sua frente. É difícil assim no áudio, no vídeo, mas você vendo a figura aí, você vai entender. Então, a semibreve é a nota mais longa e sempre ela é o dobro das notas menores que vão indo. E vice-versa, essas daqui são metade do valor das que vão mais para frente em direção à semibreve. E aí tem até uma figura clássica aí. Você tem a semibreve, aí subdivide em duas, você tem a mínima, subdivide em duas, você tem a semínima, subdivide em duas, você tem a cocheia, subdivide em duas, você tem a semicocheia, subdivide em duas, você tem a fusa, e subdivide em duas, você tem a semifusa. E aí você entende que é uma relação. Por enquanto não estamos falando exatamente em valores definidos, é só uma relação de maior para menor. Agora, isso não nos serve somente. Isso é importantíssimo decorar. Você sabe, olhando que uma semibreve, você decorou que a semibreve ela vale o dobro da mínima, isso é essencial. Mas ainda não definimos o valor, mas agora definimos. A partir de então, eu posso dizer eu, ou no caso você vai aprender que quem faz isso é a fórmula de compasso, mais para frente. Mas por enquanto vamos dizer que eu vou definir o mais comum utilizado. A semínima, que é uma bolinha pintada com uma haste, vai valer um tempo. A partir dessa minha definição, eu sei o valor de todas as demais. Por quê? Se a gente viu na figura que indo em direção à semibreve, a nota que eu estou vale metade, então a sua próxima vale o dobro. Em direção à semifusa, a nota que eu estou vale o dobro, então a nota mais em direção sempre vai valer meio, meio, meio. Então, conforme você pode ver na figura, se eu definir que a semínima vale um tempo, eu defino todas as demais. Então, a mínima vale 2, a semibreve vale 4. Então, a cocheia vale meio, a semicocheia vale um quarto, e assim você define todo o resto.
Então, por isso eu já deixei uma tabela, porque eu só vou focar nessa parte, que é semínima, vale um tempo. Porque boa parte da música, digamos que, eu não sei dizer a porcentagem, mas vamos chutar 80%, 90% das músicas, a semínima vale um tempo. Então já decora de vez, e no meu método, que é o foco, é aprender esse método, né, essa aula, sempre você vai encontrar, quase sempre ou sempre, a semínima com um tempo. Então já decora para te facilitar a decorar a partitura. E aí tá a tabela na tela, decora isso. Eu fiz até uma forma fácil. O que a palavra semi quer dizer? Metade, semi-aberta, porta semi-aberta. A porta pela metade aberta. Então, breve, que é uma nota que existe, mas não é mais utilizada porque são muito longas de tempo. Em músicas antigas você encontra ainda. Então você vai, breve, semi-breve, vale 8. Semi-breve vale 4. Mínima vale 2. Semi-breve, ou semínima, vale 1. Colcheia vale meio. Semicolcheia vale 1/4. Fusa vale 1/8. Então semifusa vale 1/16. E assim você decora e ponto final. Tem que decorar, não existe caminho. Por quê? Quando você vê uma música e você vê lá a semínima, ou a mínima, ou a colcheia, você sabe que você vai segurar de tempo no seu instrumento, tá bom? E agora a gente vai pegar a ligadura. Existem algumas coisas que ajudam a compor a música, a compor a fórmula, que temos a ligadura. A ligadura, ela soma, né? Ligadura de duração é como você pode ver na tela, são duas notas iguais. E aí tem uma ligadura, um arco entre elas. Como há um arco entre elas, você não pode articular, separar, né, as notas. Então, soa como se fosse uma nota só, dessa forma. Por exemplo, duas mínimas de dois tempos ligado vai soar exatamente como uma semibreve, porque semibreve vale 4 e cada mínimo vale 2, somando dois tempos dá 4. E também temos o ponto de aumento. Às vezes gera muita confusão. O ponto é muito importante, principalmente no compasso composto que a gente vai aprender. O ponto de aumento aumenta metade do valor da sua própria nota. Por exemplo, estou apontando uma mínima, como você pode ver. Com a metade, a mínima vale quanto tempo? 2. Com a metade de 2 é 1. Então eu estou aumentando metade da sua própria nota pontuada. Então ela vale 3. Porque 2 mais metade de si mesmo, que é 1, no caso dos nossos dois tempos, então será 3, conforme você pode ver. E assim, o ponto de aumento, tanto que a ligadura, é fundamental para compor o compasso. Muito bem, agora a gente vai aprender o conceito sobre compasso. A música, ela é muito ordenada, muito organizada, ela não é solta, porque senão nos dá uma sensação de desordem. Então a gente cria compassos definidos de forma rítmica. E aí são figuras, são traços que vão nos indicar. Por exemplo, eu posso definir o tempo sempre de 2 em 2. A gente vai ver isso logo mais à frente, mas para você entender o porquê essas barras que a gente chama de compasso é importante. Então eu faço 1, 2, 1, 2, 1, 2. O tempo fica sempre pulsando assim. Dependendo da música, se você prestar atenção, a música você vai perceber que a música sempre está pulsando de 2 tempos. 1, 2, 1. E para definir isso, precisa desses compassos, né? Então você tem a barra de compasso e essa distância na partitura, você define que aquele espaço cabe 2 tempos. Aí você põe uma barrinha, põe outra barrinha e dentro das duas barrinhas só pode caber o tempo que você definiu. No caso, estou dando como exemplo 2 tempos. E aí você tem várias barrinhas que definem as coisas. Por exemplo, a barra A, você pode ver aí, a gente chama, é uma barra que delimita o compasso, que diz, né, o compasso em si, que é esse espaço interno que define um tempo, que a gente ordenado. Depois você tem uma barra de duas linhas que separa a seção musical. Por exemplo, se você tem um hino, uma música, onde ela tem um hino, por exemplo, tem estrofe, e de repente vai para o coro, é dentro da mesma música, mas há uma modificação, há uma seção musical um pouco diferente, um estilo diferente dentro da mesma música, e você põe essas barras duplas para identificar que você tem uma seção musical. No caso, por exemplo, de uma estrofe para um coro. E você tem uma barra com duas linhas, uma grossa e uma fina, que é o ponto final. Ou seja, quando você vê essa barra, é que acabou a música. Muito comum. Em todas as músicas tem que ter um ponto final. Então, você vê onde é que acaba a música? Quando você vê essa barra C aí, conforme na figura, é que identificou. E
o retorno, que é uma barra também parecida com a barra final, mas tem duas bolinhas na frente. Uma barra grossa, um traço fino, duas bolinhas na frente, que significa que você vai voltar. Você vai retornar para algum lugar indicado. Outra coisa importantíssima é entender que existe, a gente pode chamar de valor simples e valor composto. O valor simples é o valor daquela nota, que só se divide em dois. Por exemplo, a mínima só se divide em dois tempos. Mínima é divisão perfeita, né? Você tem uma mínima, ela se divide em duas notas de semínimas. Ela é 2, ela divide duas notas de 1. E aí a gente chama essa nota de valor simples, por causa dessa divisão. E quando essa nota tem um ponto de aumento, ela vale 3, 6, né? 9, ela não dá para dividir 2 de forma exata, né? Então, o que a gente faz? A gente chama de valor composto. Então, por exemplo, a mínima com ponto, como vimos acima, vale 3 tempos. Então, ela só consegue se dividir com exatidão em 3 notas de 1. Então, a gente chama de, como você pode ver na tela, de valor composto. Agora, nós vamos aprender sobre a fórmula do compasso. É muito importante essa parte, porque que nos orienta a como começar a ler a partitura e como o tempo é definido. E a fórmula de compasso, ela define a unidade da música e o seu ritmo, né? Podemos dizer. E existe compasso simples e compasso composto. A gente vai aprender os dois. Vamos aprender sobre o compasso simples. Primeiro, a fórmula de compasso, ela fica no início da música. E ela é composta por dois números, né? O número superior indica o ritmo do compasso. Se ele é binário, se ele é ternário, se é quaternário. Então, binário nos vem de 2, ternário de 3 e quaternário de 4, obviamente. Então, como você pode ver aí, tem a parte de cima da partitura, tem o número 2. Então, identifica que o ritmo será organizado de 2 tempos, portanto, binário. 1, 2, encerra o compasso, volta a 1, 2, encerra o compasso, volta 1, 2, 1, 2, e assim por toda a música. Se fosse 3, seria 1, 2, 3. Se fosse 4, 1, 2, 3, 4. Então, o número de cima indica o ritmo do compasso. E assim por toda a música. E o número inferior, antigamente colocavam uma nota, mas recentemente, há muitos anos, recentemente eu digo, há tanto tempo atrás, se utiliza o número como referência. Aí tem até uma tabelinha aí, você pode ver que o número 1, no caso da fórmula de compasso, representa a semibreve, o número 2 mínima, e o número 4 semínima, e o número 8 cocheiro. Quer dizer, é uma nota que vai valer um tempo. Lembra que eu disse que a maior parte do tempo a nota a semínima ia valer 1? Então, é o caso aí. Quando você vê uma composição da fórmula de compasso onde embaixo é o 4, então isso quer lhe dizer que a nota de um tempo será semínima. E aí, por isso que eu vou falar para você decorar logo isso, que a nota de um tempo será semínima, no caso do nosso curso, tá? Porque a maior parte será assim, quase 100%. Então, você tem essa forma de compasso 2/4 que não vai nos indicar o quê? Que a nota, que o ritmo é 1, 1, 2, e que a nota e o número de baixo, que é o 4, nos diga que a nota que vai valer um tempo que encaixa essa unidade, né, do que é 1, 2. Cada ritmo é uma unidade. Então, essa unidade será preenchida pela semínima, né? E aí você tem compasso ternário, você pode ver, que é o 3 em cima, 4 embaixo, onde a semínima é no tempo, e o ritmo é 1, 2, 3. E você tem o quaternário, 1, 2, 3, 4. Bom, para você entender o exemplo, temos aí uma partitura de uma música, só o comecinho, né? Você vê que tem a fórmula, primeiro tem a clara do sol, que vimos na aula anterior, que nos define qual o nome das notas. Então, pela clara do sol, você sabe ali que essa nota é a dó. A primeira nota é a dó, você já decorou. Depois tem um símbolo ali que você vai ver depois, que é o si bemol, que você vai aprender quando estiver fazendo um curso aqui, que o si bemol representa lá uma posição de uma nota de meio tom no instrumento, mas não precisa se preocupar com isso agora. E depois vem a forma de compasso 3/4. O que quer dizer isso? O ritmo é 1, 2, 3,
em que todas as notas, e você definiu todos os valores da nota, onde a mínima vale um tempo, então é só você executar no seu instrumento, né, o tempo indicado. Agora, o compasso composto é um pouco diferente em termos de como a unidade básica é contada, mas é semelhante, porque compasso simples. O que você vê? No compasso composto, o número superior indica se o compasso é binário, ternário e quaternário, mas os números são diferentes. Por exemplo, a unidade de tempo não é mais 1, ela é 1,5, porque o valor é composto. Então por que tem esse número? Porque quando você vai solfejar, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então no compasso composto, o ritmo binário, ele já a unidade é um valor composto e por isso dá essa sensação pulsante musical, muito musical, e fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, embora eu falo 6, mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um composto binário, é 1, 1, 1, só que é um ritmado. E aí, o número de cima, então, se for 6, 9, 12, o 6 indica que é um binário composto, o 9 ternário composto e o 12 quartenário composto. E o número de baixo vai indicar qual nota vai no tempo. Quando é diferente agora do compasso simples. Quando o 8, qual é a nota que preenche essa unidade da subdivisão do valor composto? 1, 2, 3. O 8 a gente viu que simboliza cocheio. Então, por essa razão, quando você tem um valor composto com o número 8, as notas têm os mesmos valores do compasso simples. A cocheia vale meio tempo. Meio, 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 meio. Porque a gente viu que a unidade é de composta, então quando tem 8 embaixo, representa que cada colcheia dessa subdivisão de um tempo e meio, ela vale meio tempo, portanto, e será igual em termos de valores no compasso simples, onde a unidade de valor é assim. Bom, esse daqui é difícil, compasso composto, mas você vai aprender na prática ao longo do estudo, mesmo porque eu coloquei o compasso composto bem lá na frente no nosso método, para dar tempo de você, o compasso composto vai aparecer lá na lição 100 e pouco, para dar tempo de você desenvolver na teoria. Como ele disse, aqui é o primeiro passo para ler rápido, mas não é tudo que você deveria saber, você tem que continuar estudando e desenvolver mais. É só para você já pegar a sua pauta e iniciar o método. Então, agora, temos outro... então você já entendeu que as figuras musicais quais representam os seus tempos, os seus valores, entendeu o que é ligadura, ponto de aumento e as formas de compasso. Agora, tem momentos na música onde é silêncio. O silêncio ela é uma nota musical sem som, a gente fala. Por quê? Você tem momentos onde tem uma orquestra tocando, ou um grupo musical, onde tem 4 instrumentos, por exemplo. Mas tem momentos onde só um faz o som, ou só 2, ou só 3, alguém tem que ficar parado. Mas essa pessoa não fica parado no sentido de desnortear, parei por parar. Não, ele tem um tempo, como se fosse nota. E a gente chama pausa. Pausa valores musicais sem som. Então você está tocando e você vê lá uma pausa, e você conta o tempo, não por uso do som, mas você conta o tempo. E depois você retorna quando a pausa acaba. Então, como você pode ver na tela, cada nota musical tem uma pausa equivalente, onde você não toca, não fala, mas você tem que contar. Por que pareça, a pausa é muito difícil na música, porque principalmente em peças ou concertos, sinfonias, onde você fica muitas pausas, de repente você não pode perder a contagem para voltar na hora, no momento certo. Esse é o problema comum e necessário na música. Vai aparecer pausas no sentido de criar ritmos ou no sentido de você ficar em silêncio enquanto o outro instrumento toca. Mas é fácil, porque você tem aí a figura representativa, quando você viu aí pausa, você identificou que a pausa em breve, você vai contar 1, 2, 3, 4 na sua memória, mas não vai produzir som. Agora veremos alguns exercícios de duração.
para você fixar o que você aprendeu na parte teórica até aqui. E para facilitar, antes de a gente começar com a partitura em si, para compreender o conceito de duração, eu criei alguns exercícios bem simples, com traços. Você tem um traço com determinado tamanho e um traço que é o dobro do seu tamanho. Então, definimos assim, o traço menor a gente chama de tá. O traço que é o dobro do seu tamanho, portanto, a gente pode fazer tá, ou seja, o dobro do seu tempo na pronúncia. Então, assim você vai desenvolver esse conceito de tempo. Então, como você pode ver na tela, você tem um traço unitário, depois um traço dobrado, depois traço unitário e assim vai. Vamos fazer assim. O traço unitário, vamos falar tá. E o outro que é dobrado, tá. Fazendo junto. Tá, 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 tá. Esse é o conceito de você desenvolver uma leitura de valores rítmicas. Então você tem traços menores e traços com seu tamanho dobrado, onde você executa o tempo dobrado. Agora, vamos fazer junto, pelo menos, o exercício 1, né? Vou apresentar como você deve fazer. Observe que as primeiras lições do exercício 1 de duração é só traços e depois eu substituo esses traços com a nota em si. Por que não faço direto? Para você não se preocupar com a nota primeiro de tempo e se concentrar na funcionalidade dessa questão de tempo. Então, vou fazer só a primeira linha para você entender do exercício 1. Tá, 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 tá. E você pode fazer até o final do exercício. Então, assim você aplica o conceito de tempo. E no exercício 5 da duração, é você fazer 1, 2, 3, 4, 5. Eu já substituo o tá, que eu disse que vale um tempo, agora a gente substitui por uma nota real, que é a semínima, que vale um tempo. E o traço tá, que vale 2 tempos, a gente substitui por uma nota real, de 2 tempos, que é mínima. E a partir de então, você não mais utiliza traços. Farei o exercício 5 para você compreender, só a primeira linha. Tá, 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 e assim por diante. Então agora você entende o conceito do tempo, e você então faça todos esses exercícios, são 6, né? Sempre tentando a perfeita leitura dos tempos. Você faz exercícios e eles vão te ajudar, te dar base para você compreender. E na próxima aula a gente vai unir a altura, que você decorou os nomes das notas, e agora a duração. Você compreendeu toda a estrutura de duração, fórmula de compasso e compreendeu como executá-la. Depois de você fazer os 6 exercícios e decorou os seus valores, o seu tempo, a gente então parte para a próxima aula, que é a união das duas coisas, aula 3.